Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem com você? Mais uma vez, uma grande alegria estar aqui contigo, transmitindo a palavra de Deus. Muito obrigado pela audiência e pelas orações. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Eu fico feliz em poder termos esse canal de comunicação que nos permite levar a palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente mais uma vez, que o amor de Cristo esteja dentro de você nessa hora. E eu não sei o que você está vivenciando nesse momento, mas te trago uma palavra de esperança em Cristo Jesus. Melhor sempre será o fim das coisas do que o início delas. Mesmo que agora não esteja muito bom, agora você está passando por alguma situação difícil que, no meio dessa conjuntura social e econômica que nós vivemos, muita gente passando por lutas, privações, provações. E muitas das vezes desanimamos, baixamos a cabeça e ficamos sobrecarregados. Mas eu quero te incentivar em nome de Jesus para que você levante sua cabeça e acredite, vão chegar dias melhores, vão chegar situações melhores para você, para sua família. Não perca essa esperança no nome do Senhor Jesus. Continue mantendo firme a sua fé e trabalhando, confiando que as coisas vão melhorar sim, em nome do Senhor Jesus. É mais do que otimismo, é convicção de que Deus está com você, Deus está ao seu lado e está pronto para lhe ajudar. O otimismo é só o acreditar que as coisas serão melhores, mas a convicção, ela é mais profunda do que simplesmente o otimismo. A convicção puxa você para ver e enxergar, através dos olhos da fé, a materialização de uma nova situação, de um novo cenário, de um novo momento. Tá bom? Então, por isso, fé no coração, confiança em Cristo Jesus. Mantenha firme sua convicção. Vai melhorar sim, Senhor, que quem está com Cristo sempre mantém viva a sua fé. E isso faz diferença, sim, Senhor, na vida de todos nós. Tá bom? Deus te abençoe mais uma vez. Bom, nós estamos aqui numa trajetória já de finalização. Temos apenas hoje esse encontro, depois mais outro, e vamos encerrar os 40 dias de propósitos, na verdade os 40 temas de propósitos que estão dentro do livro do pastor Rick Warren, que tem servido como um guia de devocional para nós durante esse período. Nós temos meditado muito sobre o pensamento de ter uma vida guiada por propósitos, não uma vida guiada por culpa, por medo, por necessidades, por vaidades, por orgulho ou qualquer outro tipo de sentimento diferente ou diretriz diferente. Mas o que deve guiar a vida de um cristão são os propósitos de Deus. E estamos trabalhando já faz um tempo nessa meditação, nessa reflexão, pensando nos propósitos de Deus para a nossa vida. E hoje eu vou te convidar a você viver uma vida com excelência, a você trabalhar a excelência na sua vida, a excelência no seu coração, tá bom? Então vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 15. Olha o que diz: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Essa é a palavra do Senhor. Também temos o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Nesse texto bíblico, nesta palavra, nós encontramos o respaldo para poder falar para você sobre equilíbrio na sua vida. O tema de hoje é equilíbrio. Manter a vida equilibrada dentro dos pontos principais, dos pontos que guiam a vida de uma pessoa. Temos falado sempre aqui para você, nesses dias, sobre o propósito de Deus para a tua vida e destacamos os 5 grandes propósitos de Deus na vida do ser humano. E debaixo desta ideia e debaixo desse conceito, que o convite para você hoje é um convite para o equilíbrio. Então você tem que trabalhar a harmonia dos propósitos de Deus para a sua vida. Cada propósito descrito lá em Atos capítulo 2, em João 17, são ferramentas que vão nos mostrando um direcionamento para nossas vidas e o equilíbrio que deve estar na nossa vida. Por exemplo, se você pegar
tanto Efésios capítulo 4, como Atos 2, João 17, você vai ver um conjunto que resume os propósitos de Deus para a nossa vida. Primeiro propósito que a gente trabalhou aqui durante esses dias foi: ame a Deus de todo o seu coração. Você foi formado, você foi feito para agradar a Deus e adorar o Senhor. Então esse propósito tem que estar pronto dentro do seu coração, tem que estar sólido dentro de você, tem que ser forte dentro de você. Primeiro propósito da sua vida é amar a Deus. Está nessa devoção, nessa entrega, nesse desejo contínuo de agradá-lo e de viver nessa função. Não numa vida egoísta, buscando apenas você, ou o centro é você, o foco é você. Não. O foco é Deus. Lembra? Falamos bem sobre isso. Você tem que manter um equilíbrio disso. Outra coisa que nós falamos: ame ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como você mesmo, você vai lembrar que você foi formado para servir. Nós falamos do propósito do serviço, o propósito de se importar com as outras pessoas, de se doar ao outro, de contribuir com a vida do outro, ok? Não só querer venha a nós e vosso reino nada. Sabe aquela história de que a pessoa só quer ser servida, mas não tem nenhuma atitude de serviço para com o outro? Isso é uma atitude, isso é preocupante, isso é preocupante. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, vemos claramente o propósito de Deus em que nós possamos servir ao outro. Servimos a Deus servindo ao outro. Já falamos sobre isso. Eu só estou lembrando para você esses propósitos. Eu só estou lembrando que isso faz parte da necessidade de uma vida equilibrada. Se eu estou te incentivando a ter uma vida equilibrada, você vai precisar equilibrar os propósitos. Ok? Primeiro propósito, amar a Deus. O outro, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Terceiro propósito, vai e faça discípulos. Ou seja, nós estamos falando que você foi formado para uma missão. Então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Enquanto o primeiro propósito, amar a Deus, envolve adoração ao Senhor, adoração é o ponto central, é o eixo. O segundo grande propósito vai envolver o ministério, que é o serviço. Você não ficar parado olhando as coisas acontecerem, mas fazer parte, pertencer. E o terceiro propósito tem a ver com o evangelismo. Você não pode pensar numa vida cristã sem propagar o evangelho de Cristo Jesus. Isso é incoerente, gente. Isso não existe. Por isso que isso é um propósito fundamental na vida de um cristão. Ok? Você teve a adoração, amar o Senhor, você teve o ministério, aí você tem aqui o serviço e agora você tem o evangelismo, que é a propagação do nome de Cristo Jesus e sua mensagem salvadora para a humanidade. Isso, manter o equilíbrio entre essas partes, faz com que você tenha uma vida de harmonia. Faz com que as coisas tenham uma convergência na mesma direção, que é o nosso Deus. Vamos lá, tem mais uma. O que mais? Batize-os. Quando a palavra do Senhor nos manda, vá, faça discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra a ordem de Cristo? Quando mandou que fossem feitos discípulos? Vão lá, façam o batismo, vão lá, preguem o evangelho. Quando ele falou sobre isso, ele disse: batizem essas pessoas. Então ele está falando de que nisso? Nesse momento ele fala de comunhão. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. Você não pode estar numa comunhão com Deus sem desenvolver igualmente uma comunhão com seus irmãos. Isso aí é um ato contínuo. Uma coisa está ligada com a outra. Então você vai fazer parte de uma comunidade, vai fazer parte de uma igreja, vai se congregar. Já falamos sobre isso muito profundamente, sobre a necessidade de se congregar. Não é ir assistir culto, não é ir na igreja de vez em quando, não é ir na igreja quando você está na pior. Não, estou aqui passando um problema, então vou lá. Não é essa ação esporádica. Isso não é se congregar. Isso não é se desenvolver comunhão. Desenvolver comunhão, se congregar, é fazer parte da família, é se inserir, é estar dentro daquela comunidade. E isso é se congregar. Ok? Deus está sempre disponível para ajudar as pessoas. E quem vem pedindo socorro num culto, numa ação pontual, certamente Deus vai olhar para a fé dessa pessoa e, conforme sua soberania, Ele vai agir em favor daquela vida. Mas vejam bem, isso não é se congregar. O fato de você ir para uma igreja esporadicamente, de vez em quando, não quer dizer que você se congrega. Para se congregar, você tem que fazer parte mesmo. Isso fala do princípio de comunhão, o propósito de comunhão. Vocês estão entendendo?
Eu estou incentivando vocês a compreenderem que a vida equilibrada, a vida da maturidade cristã, ela vai mais além. Ela envolve a harmonia desses princípios. Ela envolve a harmonia desses propósitos. Adoração, ministério, evangelismo, ok? Comunhão. São todos princípios que a gente trabalhou durante essa temporada de reflexões aqui. E você vai ter que equilibrar isso. Tem uma modalidade nos Jogos Olímpicos chamada de pentátulo, que são 5 modalidades esportivas numa só. E o atleta, ele precisa cumprir as 5. Ele não pode cumprir só uma, né? Deixa eu ver aqui quais são. Vamos lá. É tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. Você tem que passar por todas elas. É a mesma coisa. Os propósitos que eu estou falando aqui para você de Deus para a sua vida, extraídos nos textos que eu já me referi, Atos 2, Efésios 4, João 17, que são referências para isso que eu estou falando, eles estão mostrando para a gente adoração ao Senhor, estão nos mostrando o ministério, o serviço, estão nos mostrando evangelismo, estão nos mostrando comunhão. Tudo isso é um guia para a sua vida. E aí você vai viver uma vida realmente buscando a vida equilibrada. E ainda diz mais, ó, ensinando-lhe todas as coisas. Não foi assim? Que foi a ordenança de Cristo Jesus? E aí fala de quê, gente? Fala de discipulado, que é o 5º propósito. O 5º propósito é exatamente gerar pessoas que estão identificadas com a palavra de Deus e com Cristo Jesus. A palavra de Deus frutificou em seu coração e aí os discípulos de Cristo vão seguindo o modelo de Cristo, compartilhando suas experiências, seus aprendizados, transmitindo a maturidade que têm recebido da parte de Deus e vivendo essa palavra. Isso é ser discípulo. O discipulado. Gente, o discipulado é essencial, pelo amor de Deus. O discipulado é fundamental. Se não houver discipulado, não haverá profundidade. Haverá superficialidade. Você vai ficar sempre pelas beiras. Sempre será aquela pessoa levada, movida por circunstâncias, por momentos, mas não terá uma convicção sólida, não terá uma relação profunda e verdadeira com Deus. Esse é o 5º propósito. Adoração primeiro, depois ministério, depois evangelismo, comunhão e discipulado. Se andarmos em harmonia, uma vida equilibrada com esses 5 propósitos, nós vamos poder usufruir do melhor de Deus na nossa vida. Poderemos usufruir de uma vida de real equilíbrio. Ok? Pense sobre isso hoje. Pense sobre isso agora. Vá se autoavaliando, vá tomando nota, vá vendo em que área você não está bem. Eu sei que às vezes a gente tende a dar mais atenção à área que nós temos uma paixão maior, que nós temos uma identificação maior. Mas você tem que desenvolver todas essas áreas. Não é só uma. De repente tem gente que gosta muito da comunhão, mas não é muito ligada no lance do evangelismo, né? Tem gente que é bom no evangelismo, mas na adoração não está lá essas Coca-Cola toda. Tem gente que é bom no ministério, gosta de servir, gosta de fazer isso, aquilo, outro, mas não é bom no discipulado. Então você vê que é um desafio para a gente. Manter esse equilíbrio é um desafio, mas é possível. E é por isso que estamos aqui falando, insistindo, ensinando, compartilhando essa palavra com você, para incentivar você a manter uma postura de equilíbrio. Busque o equilíbrio dessas 5 áreas que são os 5 propósitos de Deus para a tua vida, tá bom? Vou fazer o resumão de hoje. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Resumão para você guardar. Tema para reflexão. Bem-aventurado é aquele que vive em harmonia, os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar. Efésios 5 e 15, olha o que diz: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Viva segundo o conhecimento que Deus já revelou a você. Nós somos responsabilizados diante de Deus e diante dos homens pelo conhecimento que temos. Nos é exigido uma postura diferente pelo conhecimento que recebemos da parte do Senhor. Não podemos nos comportar como ignorantes, como aquele que não sabe, aquele que não tem a luz de Cristo, aquele que não recebeu a revelação de Deus. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, entregou sua vida para Ele, tem comunhão com Ele, pode ter certeza disso. A revelação de Deus já está aqui para você. Então você é condicionado, confrontado a viver segundo essa revelação, segundo o conhecimento que você já possui, que está aí dentro de você. Ok?
Então vamos viver de forma coerente. Perguntas para meditar. Qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para a minha vida? Quais atividades eu tenho que começar a colocar? Será que eu tenho que analisar melhor? Será que eu tenho que tomar nota todo dia de onde eu estou indo bem, de onde eu estou indo mal? Será que eu preciso começar a agir nas áreas que eu não tenho muita identificação? Que atividade eu preciso fazer para poder estar em harmonia com os 5 propósitos? Quais são os 5? Lembra? Adoração. Isso. Adoração. Que mais? Ministério. Lembrou? Ministério. Depois de ministério, evangelismo, comunhão e discipulado. Então, o que você tem que fazer? Que atividade você tem que fazer para poder reforçar esses pontos na sua vida, no seu dia a dia? Gente, por hoje é só. Vamos equilibrar isso. Vamos lá, ânimo, ânimo, coragem. Em nome de Jesus, você vai ver, é possível sim, dá para fazer sim. Eu te incentivo hoje a viver em equilíbrio. Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse dia. Te peço que a tua graça e o teu favor chegue no coração de todos os meus irmãos, ajudando no equilíbrio dos propósitos de Deus para as suas vidas. No nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo encontro. Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe.